Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é como tornar a minha raquete mais confortável, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá bom? O nosso assunto de hoje, baseado numa pergunta que é muito recorrente no nosso canal, diz respeito a como tornar uma raquete mais confortável. Nós já fizemos outros vídeos explicando como aumentar a potência, como aumentar o controle de uma raquete, como aumentar o spin de uma raquete e hoje nós vamos falar sobre como melhorar o conforto de uma raquete, tá? Logo de início eu tenho que dizer o seguinte: há algumas raquetes que são mais rígidas, que portanto são mais duras, outras com flexibilidade intermediária e outras que são bem flexíveis. Vou dar um exemplo para explicar isso que eu estou dizendo. Por exemplo, não é o caso dessa aqui, que é uma raquete Pro Stock, mas há um modelo dessa mesma linha, que é a Ultra 100 da Wilson. Essa raquete tem uma rigidez de 73 e, portanto, ela é bastante rígida. E você tem na própria linha da Wilson, por exemplo, a Clash 100, que tem uma rigidez de 55, muito distante da Ultra 100. Estou dizendo isso porque você não vai conseguir de maneira nenhuma transformar uma Ultra 100 com uma rigidez tão alta numa raquete tão confortável como uma Clash 100, porque a distância é muito grande, tá? Então isso é importante saber logo de cara. Há raquetes que são mais confortáveis pela sua construção, pela sua rigidez mais baixa, pelo seu peso estático, há uma série de itens que entram na composição do conforto de uma raquete e há outras que são intermediárias e outras que são muito rígidas. Quando você tem uma raquete rígida demais, como é o caso da Ultra 100, você jamais vai conseguir que ela se torne tão confortável como uma raquete bastante flexível como a Clash 100, para fazer aí uma comparação dos extremos, tá? Então isso é importante saber, porque às vezes o que você precisa de conforto na sua raquete é apenas uma pequena adaptação. Outros precisam um pouco mais, outros chegam ao ponto de não poder mais usar aquele modelo porque começa a machucar braço, punho, cotovelo, ombro e tudo mais, tá? Então isso é importante saber logo de início. O que é que você pode fazer para tornar a sua raquete mais confortável? Eu vou fazer uma sequência de itens, né? Eu vou aqui indicar para você uma série de coisas que você pode fazer, começando das que dão uma pequena diferença até as que dão bastante diferença, tá? Então nós vamos começar das menores, daquelas que são pequenos detalhes que podem melhorar só o que precisa, a pessoa precisa só de um pouquinho mais de conforto, até aquela que já tem que trocar de raquete porque não tem mesmo como continuar com aquela por causa da rigidez alta ou por causa da configuração daquela raquete, tá? Então vamos começar pelas as coisas menores. Primeira coisa que você precisa saber: não use cordas velhas na sua raquete. E por que não deve se usar corda velha? Porque a corda, toda ela, pode ser a multifilamento, pode ser a copoly, pode ser a tripa sintética, pode ser, com exceção talvez um pouco da tripa natural, que tem uma outra característica, mas todas as cordas, na medida em que elas vão ficando mais velhas, que elas estão lá na raquete já há mais tempo, ela perde a sua flexibilidade, a sua elasticidade. E aí o que acontece? Uma corda que às vezes é uma corda até relativamente confortável, não tem mais a elasticidade que tinha antes e ela começa a ficar um pouco mais dura e aí você começa a bater e a performance já não é a mesma, a corda pode já ter morrido e aí o que você deve fazer? Evite usar cordas velhas. Eu tenho alguns amigos que às vezes trazem a raquete para a gente encordoar. Essa última vez que eu encordoei, faz 1 ano e 2 meses. Essa corda já morreu há muito tempo. Já devia ter cortado essa corda há muito tempo.
né? Mas, então, essa é a primeira orientação. Evite usar cordas velhas. Nenhuma corda velha vai dar o conforto que ela normalmente daria, porque ela já perdeu elasticidade. Comece por aí, tá? Agora, vamos supor que hoje, na maioria dos casos, a imensa maioria dos jogadores, principalmente jogadores amadores que jogam nos clubes, quase todo mundo usa cordas de copoly, tá? Então vamos supor que o sujeito use uma corda da Luxlon. Você pode pegar aquela mesma corda que está te dando dor no braço e usar o mesmo modelo, ou seja, a mesma corda, com uma espessura mais fina. Você vai ganhar em conforto sem perder a característica que você está acostumado, porque é a mesma corda. E aí você pode dizer assim, ah, mas tem corda que não tem variação de bitola, mais grossa, mais fina. Verdade. Quando acontece isso, aí não tem jeito, você vai ter que, obviamente, partir para outro tipo ou para outro modelo de corda, porque aquela só tem aquela medida, tá? Mas se você tiver, por exemplo, eu uso uma 4G da Luxlon, tá doendo um pouquinho o braço, passe a usar uma mais fina, tá? Passe a usar uma que dê a mesma característica, mais fina, vai ganhar em conforto. Outra opção, que já aumenta um pouco mais o conforto, é você usar uma copoly mais confortável, não a mesma que você estava usando, mas passar para uma mais confortável. Eu dei aí o exemplo da 4G, não é à toa, tá? Vou te dar um exemplo aqui para comparar. A 4G, que é uma corda bastante usada aí no circuito dos jogadores profissionais, ela tem uma rigidez, um stiffness, de 259 libras por polegada. É extremamente rígida, dura, tá? Se você pegar, por exemplo, a Luxlon Element, essa que está aqui na minha raquete, na main, eu uso com duas cordas diferentes, mas se você trocar a 4G, que tem 259, pela Element, que também é da Luxlon, você vai passar de 259 para 208. Você já teve uma redução muito grande na rigidez da corda, tá? Então você pode trocar uma copoly por uma outra mais confortável. Estou dando esse exemplo porque eu usei a 4G como o exemplo de uma corda que você pode trocar por uma mais fina, tá? Só para você ter ideia, há muita variação na rigidez das cordas. Vou dar alguns exemplos aqui para você. A 4G é 259, a Element é 208. Se você, por exemplo, escolher uma corda como a Vice Cannon Silver String, que é uma corda de excelente qualidade, ela tem já 195 libras por polegada, mais confortável que a Element. Se você usar essa aqui que está aqui, ó, que é a minha corda da Cross, que é uma Vice Cannon Ultra Cable, ela tem 175 libras por polegada, mais confortável ainda, tá? Então aqui você já percebeu que eu estou usando aqui na main eu uso uma de 208, na cross eu uso uma de 175, fica mais confortável do que se fosse inteira apenas com Element. Uma outra corda que eu sempre cito aqui em muitos dos meus vídeos, a Topspin Cyber Flash, tem uma rigidez de 159 libras por polegada, ainda mais confortável do que essa aqui que é a Ultra Cable, tá? Então, essa é uma orientação interessante. Você pode trocar a sua copoly por uma copoly mais confortável, vai ganhar em conforto na sua raquete. Ela vai se tornar mais confortável do que ela era com a corda que você estava usando antes, tá? Outra dica interessante é, olha, Prestige, fiz isso, mas ainda assim não ficou bom. Você pode passar a usar uma corda de tripa sintética. Eu costumo orientar o seguinte, prefira primeiro usar a corda que você está acostumado e coloque uma tripa sintética fazendo um encordoamento híbrido. Já vai ficar bem mais confortável, tá? Ah, nem assim deu. Passe para tripa sintética. Ah, agora ganhou bastante conforto. Ah, também não deu. Passa para o próximo item. Passe a usar uma corda de multifilamento. A multifilamento é bem mais confortável do que a tripa sintética e infinitamente mais confortável do que qualquer copoly. E finalmente,
A última dica para as cordas é, se nada disso resolve, você pode usar tripa natural. Ah, mas Prestige, tripa natural é muito caro. Pois é, mais caro do que o valor da tripa natural é você ficar 6 meses parado por causa de lesão usando corda errada. Tá? Então é uma dica interessante, só para você ter ideia, uma tripa natural, eu falei aqui da 4G, que é 259 libras por polegada, falei da Cyberflash, que é 159, uma das mais baixas. Se você pegar uma tripa natural, é em torno de 90 a 95, 98 libras por polegada. É muito confortável, tá? Então essa é uma opção interessante. Você vai fazendo a escala. Olha, troquei, não estou mais usando corda velha, passei a usar uma copole igual a minha, mais fina, não foi suficiente. Passei a usar uma copole mais confortável, também não deu. Comecei a usar a tripa sintética, depois multifilamento e finalmente tripa natural. Tudo isso é capaz de melhorar o conforto da sua raquete, tá? A tripa natural muito mais em relação a todas as outras, tá? Outros dois detalhes que a gente usa aqui para fechar o nosso vídeo de hoje. Primeiro, se nada disso funcionar, você fez tudo isso e continua ainda tendo dor, você pode transformar a sua raquete em uma raquete um pouco mais confortável, aumentando o peso estático. Quando você coloca mais peso, uma raquete mais pesada vibra menos, transmite menos vibração dela para o seu braço. Tá? Então aumentar o peso estático também melhora o conforto da sua raquete. E finalmente, se nada disso funcionar, tudo isso que você tentou e não deu, não funcionou, continua com o problema, aí meu amigo, aí só tem um jeito. Você vai ter que arrumar uma raquete com uma rigidez, com um RA menor. Tá? Suponhamos que você use uma Ultra 100, como a gente falou, ela vai ser sempre dura, e se ela, com todas essas mudanças que a gente propôs, você não conseguir o conforto que precisa, aí você vai ter que passar por uma raquete um pouco mais flexível. Tá? Quanto mais flexível, mais confortável, quanto mais rígida, mais transmite vibração para o braço. Onde é que está o ideal? Cada jogador tem que encontrar a raquete que combina com o jogo dele, sem que dê dor, sem que prejudique a sua performance. E aí você já percebeu como o encontro de uma raquete que combine com o seu jogo é realmente uma coisa muito difícil. Tá? É preciso que você vá fazendo os testes, é preciso que você vá se adaptando, que você tenha consciência da sua condição técnica, se você não está sentindo dor porque é a sua técnica que ainda não está formada. Tudo isso tem que entrar quando você vai avaliar se a sua raquete deve ser mantida ou se você tem que trocar por um outro modelo. Eu sei que tem gente que adora ficar trocando de raquete, né? Compra essa, aquela outra, uma hora joga com uma, outra hora joga com outra. Eu tenho amigos que jogam com uma, de repente ele está com outra que não tem absolutamente nada a ver com aquela primeira, né? E quando joga a primeira vez acha que, nossa, agora ficou maravilhoso. 2, 3 dias depois volta para a antiga porque aquela lá já não está dando aquele casamento que deu quando você trocou, tá? Então, só troque de raquete, só troque para um modelo com uma rigidez mais baixa depois que você fizer tudo isso. Se você não conseguir fazer com que a sua raquete dê o conforto que você precisa, aí sim é o momento de você partir para uma raquete mais confortável, tá? Muito bem, espero ter respondido ao questionamento de vários dos nossos inscritos no canal que sempre perguntam como é que eu faço para tornar a minha raquete mais confortável. Essas são as dicas. Se você seguir nessa sequência, você vai gradualmente aumentando o conforto dela, tá? Se não tiver jeito, aí realmente você tem que trocar, e aí o ideal é preservar a sua saúde, preservar o seu braço, do que ficar jogando com uma raquete que você não vai conseguir nem ter a performance e nem se curar da sua lesão, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.